Olá, nesse segundo vídeo da disciplina PDS, a gente vai fazer a introdução ao conteúdo da disciplina e, primeiramente, começar a falar sobre o que são os sinais. Bem? Bom, para começar, sempre começa com essa pergunta aqui: o que é o processamento digital de sinais? Bem, bom, o processamento digital de sinais se aplica à área de engenharia que estuda todas as regras e o comportamento dos sinais que sejam discretizados no tempo. Né? Estuda também a interação entre esse tipo de sinais e os sistemas que interagem com eles. Como um sistema responde quando é citado por um sinal discretizado. Sabem que esse tipo de interação é muito utilizado na atualidade. Por quê? Porque a maioria dos processos, hoje em dia, eles são analisados, estudados através de dispositivos digitais. Seja microcontrolador, microprocessador, computador, smartphones, tudo hoje em dia é feito através de dispositivos digitais. Por isso, é imprescindível você conhecer o comportamento e as características que tem esse tipo de sinais e como é a interação entre eles e os sistemas com que eles interatuam, certo? Fazendo uma comparação entre o que é o processamento analógico e o que é o processamento digital, a gente pode falar o seguinte: o processamento de sinais analógicos é aquele processamento, aquele estudo de sinais que são análogos a fenômenos físicos. Sabe? Você tem um sinal que varia, bem, de forma análoga a como varia um sinal, um fenômeno no domínio do tempo, um fenômeno físico no domínio do tempo, certo? O sinal se chama analógico porque ele tem uma correspondência direta entre o que está acontecendo, o fenômeno físico que ele está escrevendo, e o sinal que a gente está fazendo a leitura, certo? Esse tipo de processos, esse tipo de sinais, eles são basicamente caracterizados por equações diferenciais, certo? Que todos você conhece. Por outro lado, os sinais que são digitais, ele vai processar uma sequência de números. Uma sequência de números, né? E essa sequência de números, a diferença dos sinais analógicos, elas são estudadas e caracterizadas através de equações dessa diferença, ou seja, os processos, sistemas que interagem com esse tipo de sinais digitais e seu comportamento são caracterizados através de equações a diferenças. Por exemplo, vamos supor que você tem essa expressão aqui. É uma expressão relativamente complexa. Tá? Você tem cosseno hiperbólico, logaritmo, você tem cosseno, tangente, exponencial, você tem um grupo de operações matemáticas, certo? E vamos supor que você precisa implementar essa equação matemática em um circuito analógico, né? Então seria praticamente impossível você, através de resistores, transistores, capacitores, indutores, através desses componentes analógicos, você implementar e resolver essa equação matemática. Praticamente impossível. Hoje ninguém faria isso, certo? Qual seria a forma mais simples de você resolver essa expressão? Uma forma seria o seguinte: você pegar a variável, a função, o sinal x de t, certo? Discretizar esse sinal x de t, que significa que você vai pegar o valor do sinal x em determinados intervalos de tempo. Para cada um desses intervalos de tempo, eu vou realizar as operações matemáticas que aparecem na expressão. Então, para cada um desses intervalos de tempo, eu vou ter um valor para y de t. Esse valor de y de t vai formar uma sequência de números. Essa sequência de números vai ser um sinal discretizado, vai ser um sinal discreto de y de t, vai ser a resposta discreta a essa expressão matemática, certo? Se por acaso você precisar depois transformar essa resposta discreta num sinal analógico novamente, existem procedimentos que permitem você fazer essa transformação. Você vê que de uma forma relativamente simples, somente fazendo uma discretização do sinal de entrada x, você consegue resolver de forma
simples, um problema que de forma analógica seria extremamente complexo de ser resolvido. Lembrando um pouquinho, bem, disciplinas anteriores, principalmente a disciplina de transformadas em sinais e sistemas, vamos lembrar o que é um sinal. Bom, um sinal, ele é qualquer fenômeno físico que varia no tempo. A primeira coisa que tem que cumprir é que o sinal esteja variando no tempo. E que essa variação, ela se aplica a alguma transferência de informação. Ou seja, que essa variação no tempo transmita alguma informação útil para a gente. Que a gente possa ler, a gente consiga ler essa variação no tempo e que essa variação no tempo transmita informação para nós. Exemplos são a voz humana, código Morse, tensão em cabos telefônicos, etc. Observem que aqui aparece no final o ruído. O ruído, desde o ponto de vista de variação no tempo, o ruído varia no tempo. Porém, essa variação no tempo do ruído, ela não transmite informação útil para a gente. A gente não consegue decifrar, decodificar essa informação que o ruído está transmitindo. Portanto, o ruído não é catalogado como um sinal, e sim como simplesmente um ruído. Exemplo de sinais que são discretos, por exemplo, temos aqui a cotação do dólar, etc. Você vê que cada um desses sinais que são discretos no tempo, você somente tem, você conhece com certeza o valor do sinal no instante que é feita a medição ou a amostragem, certo? Entre uma amostragem e outra, entre uma medição e outra, você não sabe o que está acontecendo. Normalmente a pessoa interpola para ter uma ideia, bem, de qual a tendência do sinal. Porém, na realidade, você somente vai ter o quê? Conhecimento exato do que acontece em cada intervalo de tempo. Entre um intervalo e outro, você não tem ideia do que pode estar acontecendo. O sea, por exemplo, aqui pode ser que é aumentado, diminuído, oscilado, etc. Você não sabe o que aconteceu. Você pode criar uma tendência, né, para unir esses dois pontos, mas na realidade você não sabe o que acontece entre um ponto e outro. Certo? Então, sinal de tempo discreto, a gente pode catalogar como o quê? Como uma sequência de números, uma sequência numérica, bem, que a gente vai definir dessa forma aqui, certo? Vai ser um x de n, o x é a função que vai a representar o sinal, e x de n, porque n significa que é o intervalo, certo? Um número inteiro que vai responder o quê? O intervalo de tempo que a gente está fazendo a medição do sinal. Primeiro intervalo, segundo intervalo, terceiro intervalo, etc. Você pega o x de n, vai corresponder com o quê? Com a amplitude do sinal nesse instante, no instante nt. Certo? Quem vai ser o tempo? O tempo vai ser o tempo, hein, entre um intervalo e outro de medição. Certo? Então você tem diferentes formas de representar um sinal discreto no tempo. Ou utilizando implicitamente o valor do t, ou utilizando explicitamente o valor do t, como é nesse caso aqui. Certo? Você pode especificar o tempo exato em que você está fazendo a medição do sinal, por exemplo, 0,06, você fez a medição, 0,09, ou você simplesmente especifica o quê? A medição 1, 2, 3 e por aí vai. Exemplos de sinais de tempo discreto, o mais simples de todo é a função impulso unitário, definida como que ela vale 1 quando n é igual a 0 e vale 0 fora, bem, desse ponto aqui. Ou seja, para n diferente de 0, a função vale 0. O impulso unitário pode ser deslocado no tempo, e a gente teria o quê? Essa expressão aqui. Outras expressões que você já conhece, de grau unitário, função exponencial real, função rampa unitária, função cosseno, etc. O importante é que você observe aqui que qualquer uma dessas funções indiscretas, ela pode ser representada como um conjunto de quê? De funções impulsos unitários. Né? Tem aqui um impulso aqui, nesse valor aqui, um impulso nesse outro valor aqui, um outro impulso no outro valor, e por aí vai. Ou seja, através de um somatório, bem, de funções impulsos unitários deslocados no tempo, eu consigo representar qualquer função ou qualquer sinal em tempo discreto. Bem, a amplitude desse impulso vai corresponder com o quê? Com o valor do sinal no instante da medição. Ou seja,
no instante K, por exemplo. Sinais periódicos, bem, são um caso particular dos sinais de tempo discreto. Um sinal periódico, como já vocês conhecem, é um sinal que se repete cada um determinado período de tempo. Qual a diferença aqui? A diferença aqui com relação ao tempo contínuo, bem, é que sempre o argumento, ou seja, a variável aqui, independente da função x, ela tem que ser um número inteiro, certo? Então, aqui o valor n já é um número inteiro, o n minúsculo já é um número inteiro. Portanto, para que esse argumento aqui continue sendo um número inteiro, o n maiúsculo também tem que ser um número inteiro, tá? Então, o menor valor de n, vem sendo um número inteiro, que satisfaz essa expressão aqui em cima, é o que a gente vai chamar de período do sinal. Você bem que se o valor de n não existe nenhum valor de n que seja um número inteiro, o sinal não pode ser dito periódico. O sea, tem que existir um valor de n maiúsculo que tem que ser um número inteiro. Por exemplo, como a gente sabe se determinar o valor de n, certo? De n maiúsculo, ou seja, cada quantas amostras o sinal se repite, de um sinal discreto. Por exemplo, vamos falar aqui da função cosseno. A gente sabe que a função cosseno, ela é uma função periódica de período 2kπ. O sea, se repete cada 2kπ. Como eu faço isso aí? Bom, eu sei que se a função for periódica, tem que se cumprir isso aqui. O sea, se tem que repetir cada um n mais n maiúsculo amostras, certo? Vou fazer o quê? Vou igualar, não, os dois argumentos. Esse aqui, que eu sei que é o argumento da função periódica cosseno, bem, com o argumento da função periódica cosseno para o caso de que ela possa ser considerada uma função periódica. Igualando os dois argumentos, certo? Eu vou chegar a essa expressão aqui. Bem, ômega n igual a 2kπ. Para eu determinar qual é o valor de n, eu chego nessa expressão aqui. Lembrando que, certo? O valor de n tem que ser um número inteiro. Ou seja, que o valor de n para que a função cosseno discreta seja periódica, tem que ser aqui um número inteiro. Portanto, ômega não pode ser qualquer valor. Por exemplo, se ômega for, por exemplo, raiz de 2, bem, que pode ser perfeitamente esse valor, já essa expressão aqui não daria um número inteiro. Portanto, a função cosseno não seria periódica. Entende? Ou seja, nesse caso aqui, ômega tem que ter um valor que cancele, bem, o 2π. Para que dessa forma, n seja então um valor equivalente a k, onde k é um número inteiro. E, portanto, a função periódica cosseno discreta seria exatamente periódica. Vamos a um exemplo. Por exemplo, aqui temos aqui vários sinais que normalmente eles seriam periódicos em tempo contínuo. O que acontece com o tempo discreto para esses sinais? O inciso A, o inciso B e o inciso C. O primeiro inciso, eu vou determinar se o cosseno de 12π sobre 5n é periódico ou não. Para isso, faço o quê? O mesmo procedimento. Eu sei que cosseno é periódico com período 2kπ. Eu vou analisar se o cosseno discreto continua sendo periódico para esse valor do argumento, certo? Então, eu faço o quê? Igualo os dois argumentos. Esse argumento aqui substitui o n por n mais n, certo? E aqui coloco a expressão do cosseno periódico, certo? Bom, igualando as duas expressões, dá que n tem que ser igual a 5k sobre 6. Então, para isso determinar o quê? Para que valor de k, esse valor aqui de n vai dar um número inteiro. E o menor valor, o menor valor que satisfaça essa condição de que n é um número inteiro, vai ser o quê? O período do sinal em tempo discreto. Bom, rapidamente observando essa expressão aqui, a gente percebe que para k igual a 6, bem, n dá igual a 5 e o primeiro valor, bem, o menor valor de n que dá um número inteiro. Ou seja, o que significa isso aí? Significa que cada 5 amostras, esse sinal aqui
vai repetir o seu comportamento. Acho que o nosso gráfico aqui. Mostrei. Certo? Então, a gente pode graficar essa expressão aqui e você percebe que o sinal é periódico, certo? Vamos ver um outro caso. Aqui, o inciso B. Aqui no inciso B, a gente tem essa expressão aqui. O seno quadrado é um sinal também periódico. Só que o período seno quadrado não vai ser mais 2π. Você sabe que o período seno quadrado é κ. Então, igualando os dois argumentos, esse argumento aqui com esse argumento aqui, certo? E resolvendo para n, a gente chega nessa expressão aqui. Da mesma forma, o menor valor de n que satisfaz essa expressão aqui, sendo n um valor inteiro, é para k igual a 7. O sea, para k igual a 7, esse valor aqui dá 12 e n é igual a 12. Tá? Portanto, o período sinal é n igual a 12. Significa que cada 12 amostras, o sinal repite seu comportamento. Por último, no último inciso, a gente tem essa expressão aqui, xn igual a 2 cosseno de 0,02n mais 3, a gente repete o mesmo procedimento. Só que aqui, quando a gente resolve essa expressão para n, a gente chega nesse valor aqui, 100kπ. O k é um número inteiro, certo? O n nunca vai ser um número inteiro. Por quê? Porque aqui temos o π, que é um número irracional, não um número inteiro. Então, para qualquer valor de k, n nunca vai ser um número inteiro. Então, nesse caso, observem que, mesmo a função sendo uma função cosseno, não existe um valor inteiro que satisfaça essa expressão aqui. Portanto, o cosseno de 0,02n mais 3, discreto, não é uma função periódica. Né? Isso é um fato interessante porque, no caso do mundo analógico, isso aí nunca ia acontecer. Certo? Então, até aqui vai o segundo vídeo. A gente se vê no próximo vídeo para falar um pouquinho mais agora sobre os sistemas. Bem? Até mais.